Oi, tudo bem? Beleza pura? Pois é, vim aqui hoje para compartilhar a experiência. Não tenha dó de pessoas. Exatamente. Quando você tem dó de pessoas, além de você se prejudicar com isso, além de você alimentar sentimentos negativos em você e também na outra pessoa, você também contribui para que a pessoa te perturbe a vida inteira, né? E você fica carregando sentimentos de ódio, rancor, ressentimento e não resolve, não muda nada. A pessoa continua do mesmo jeito. Eu quero contar aqui exemplos, né, experiências que eu tenho, a qual me fez enxergar depois de muitos anos. Durante minha vida toda eu sempre tive dó dos meus irmãos, os quais têm diagnóstico de esquizofrenia. E isso não é só a pessoas com esse quadro não de esquizofrenia. Isso se estende a qualquer tipo de pessoa que você se depara. Quando você tem dó da pessoa, que você oferece ajuda, que está todos, né, disponível para a pessoa, mesmo que ela peça, às vezes mesmo que ela peça, se você atende ela prontamente, está tudo, né, disponível, empata com ela. Na verdade, não é questão da empatia. Você pode até ser empata, deve ser empata, né? O problema do dó é que as pessoas, quando têm dó uma da outra, ela ajuda esperando um retorno, esperando uma reação positiva ou que a pessoa mude o comportamento dela. E esse é o nosso erro de ter dó. A gente tem dó, ajuda a pessoa. Às vezes é coisas que ela mesma pode fazer. Na maioria das vezes ela mesma pode fazer as coisas. E ela fica dependente de você quando você tem esse dó de querer ajudar, de querer aliviar o fardo dela, de querer fazer a tarefa que é dela. Então, esse sentimento de dó você prejudica a si próprio. Você vai sempre estar alimentando o sentimento de negativo, né? Ressentimento. E essa pessoa não vai mudar por conta de você ser legal com ela. O erro é a gente esperar que a pessoa vai mudar, que ela vai contribuir, que ela vai ser legal de volta. Não vai ser legal. A maneira de você educar essas pessoas, né? Isso até a Bíblia fala sobre a vara lá e hoje eu entendo o porquê da Bíblia fala. Não é questão de bater a vara, usar a vara nos filhos não é bater nele, é usar a vara, né, da seriedade, a vara da verdade, ser firme, né, nas palavras, seguro, a maneira como você fala com a pessoa, ser empata sim, claro, mas eu quero contar um exemplo aqui de que aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes isso, e vou contar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu tenho um irmão aqui que ele, por culpa minha, eu acredito que ele tá assim, né? Ele veio hoje aqui, ele comprou um celular e aí ele veio para pedir para mim, como eu tenho internet instalado, ele veio pedir para mim dividir a internet com ele. De modo que eu já tenho essa experiência com ele, né, e comigo mesmo, né, do meu comportamento. De todas as outras vezes que ele vinha, eu estava todo solícito com ele. Né, vem cá, deixa eu ajudar você, vem cá. E eu, né, facilitava as coisas para ele. Vem cá, deixa que eu faço, eu resolvo para você, me dá aqui o celular, eu vou lá. Eu fazia correria para ele. Né? Eu configurava o celular e não estava do gosto. Quando não estava do gosto dele, ele ficava irritado, nervoso e na maioria das vezes ele ficava irritado e bravo comigo, né? Por mais que eu fizesse, ele ficava irritado, nervoso e ficava comigo. Então eu me sentia, né, humilhado. E aí eu corria lá na casa dele para conversar, para falar qualquer coisa que eu tinha em casa,
Alimento, por exemplo, né? Eu conseguia um alimento a mais aqui, eu ia lá para dividir com ele, ela vinha aqui trazer. E toda vez que eu ia lá, ele me tratava com hostilidade. Ele recebia, mas me tratava com hostilidade. Eu saía de lá humilhado. E isso me durou muito tempo, né? Durou quase que a vida toda. Hoje eu tô com 55 anos, demorou pra caramba pra mim cair a ficha. Então você que tá ouvindo aí, né? A melhor forma de você lidar com essas pessoas é ser direto com essas pessoas, ser firme e jogar a tarefa para ele. Mas deixa eu contar aqui o exemplo do celular. Então ele veio, né, para mim dividir, olhar o celular dele e dividir a internet com ele e ele queria explicações. Aí o que que eu fiz? Eu falei, ó, o que que você precisa? Ele falou, ó, eu preciso. Aí nessa hora a gente precisa ser empático, tranquilo e calmo, né? E dividir as tarefas com ele, não ter dó de mandar ele resolver as coisas, né? Encaminhar ele. A gente precisa encaminhar ele para ele estar resolvendo, jogando a bomba na mão dele para ele resolver. Só que para isso a gente não pode estar nervoso, irritado, né, para lidar com essas pessoas. É um esquizofrênico que tem o quadro esquizofrênico, mas não quer tomar o remédio. Tá, tudo bem. E o que eu preciso fazer é, quando ele está irritado, nervoso, que fica murmurando, o que eu tenho que me fazer é me afastar, ficar longe dele, porque ele puxa uma energia lascada. Não esquecendo que isso eu atribuo a qualquer tipo de pessoa disfuncional, pessoas que não, né, que são ingratas. Então ele veio com esse celular, e aí o que, que eu falei para ele? Falei o seguinte, amigo, o que, que você quer? Ó, chamei ele pelo nome, né? Falei, o que, que você quer? Ele, ó, faz isso, faz aquilo. Falei, ó, seguinte, tem duas opções para você, né? Como ele não entende muito de informática, de tecnologia, ele quer que eu fique. Só que ele, por sua vez, ele não presta atenção. Ele vem pedir ajuda, né? E no caso, todas as vezes que ele vinha, ele jogava na minha mão que era para eu resolver para ele. Eu resolvia e entregava prontinho para ele. Foi o meu erro durante a vida toda, entregar pronto as coisas para ele, por dó, né? E esse dó significou para mim que eu não estava acreditando que ele, o medo dele, né, se virar sozinho, resolver as coisas dele sozinho. Então eu peguei e falei, ó, você tem duas opções. Primeiro ele falou, você divide a internet comigo? Eu falei, não, a internet é individual. O que eu indico para você, que eu sugiro para você, é que você ou instale uma internet na sua casa, assim como eu tenho aqui, ou você manda carregar o chip do seu celular. Você vai lá na loja, pede para eles colocar uma quantia, ou você vai lá na empresa e pede para eles instalar a internet. Aí ele falou, mas você não pode usar meu celular? Eu falei, não, agora eu não posso, eu estou ocupado. Entende? Então, essa questão de dó, você precisa encaminhar a pessoa e não facilitar as coisas. Ele quer que eu divida a internet para ele. Durante muito tempo eu dividi a internet, todo mês ele me passava uma quantia. Só que toda vez que ele vinha me pagar, eu tinha dificuldade para lidar com ele, né? Uma hora ele não tinha troco, não tinha trocado, eu não tinha troco, eu tinha que se virar, eu tinha que fazer essa correria por dó, né? Eu dividia essa internet com ele e eu vivia suportando, tolerando todo esse nervoso, essa irritação dele, tá? E toda vez que eu ia lá na casa dele por dó, às vezes eu sentia que ele estava necessitando de alguma coisa, passando necessidade, eu ia levar alguma coisa. Só que ele recebia com hostilidade, bravo, e eu saía de lá com a energia baixa. Então hoje, né? Hoje o que, que eu faço? Falei, não, vem cá, ó, você tem essa opção. Você vai lá, faz assim, assim, assado. Não tenha medo de encaminhar a pessoa. Não tenha medo de encaminhar a pessoa, mas é preciso que você esteja tranquilo, calmo, sereno, né?
É preciso trabalhar suas emoções para cada vez mais ficar mais sereno, sem estar com ódio e com raiva dessa pessoa, porque também não vai resolver. Então não adianta ter dó. Você tem dó, aí você quer fazer a tarefa que é dele. Ele precisa ser jogado, ele precisa ir lá, não sei aonde, quebrar a cabeça, se estrupicar lá, né? Ele tem que se estrubigar lá para resolver, passar nervoso lá com as pessoas lá fora, né? Se ele voltar, você explica para ele, ó, lá é assim, você precisa explicar para ele certinho, passa as informações para ele, mas precisa estar calmo para poder passar as informações para ele. Você não pode ter dó dele. Eu antigamente eu tinha dó, eu ficava ressentido quando alguém ele não se entendia com as pessoas lá fora, né? Ele chegava nervoso, irritado e acabava me sugando a energia por conta disso. E eu ficava irritado e preocupado com ele por dó, porque alguém lá não, né? Ele não conseguiu se comunicar com alguém lá e houve aí um conflito entre ele e a pessoa, e ele acabou não entendendo a pessoa também não entendeu ele, e no fim ele acabou levando prejuízo. Aliás, eu quero destacar aqui que pessoas esquizofrênicas, como ela tem dificuldade para se relacionar, então acaba ela levando prejuízo nas transações dela, né? E é preciso, uma vez que ela não tem consciência e não quer se cuidar, até porque hoje eu tô me formando aí, tem um tempo ainda, em terapeuta, né? E por que que eu optei em ser terapeuta? Porque as pessoas gostam muito de me procurar, né? Para falar sobre isso, falar sobre aquilo, gastar minha energia, sugar minha energia. E durante muito tempo foi assim. E eu fazia tudo isso e nunca fui retribuído por isso. Pelo contrário, as pessoas vêm, principalmente aqui na minha casa com os irmãos, me usava, né? Mas além de me usar, e eles eram mal agradecidos e pior ainda, eles não, o meu intuito era que eles aprendessem, né, a se virar sozinho. Ele vinha e eu explicava, ó, assim, assim, assim assado, eu explicava para ele entender. Como ele não estava interessado em aprender, ele só estava interessado que eu resolvesse o problema para ele. Ele não estava interessado em aprender. O meu intuito era que ele aprendesse, para ele não precisar vir aqui, para ele poder se virar, né? Então, o intuito dele não era aprender. E eu ficava aqui horas, às vezes dias, todos os dias que ele vinha, eles vinham. E aí o que, que eu resolvi? Resolvi ser terapeuta, porque terapeuta cobra para ouvir a pessoa. Se a pessoa está afim de aprender mesmo, ela vai aprender porque ela vai estar pagando, né? Ela vai estar pagando e conforme a pessoa se ela está disposta a aprender mesmo, ela vai aprender rápido, porque ela tem que pagar, né? Ela vai ter que aprender. Então, de graça, ninguém quer aprender nada. A pessoa só quer aprender alguma coisa quando é cobrado. Então, eu optei por essa profissão de terapeuta, porque aquilo eu tenho paciência para ouvir a pessoa. Eu tenho paciência para ensinar. Né? Agora, se a pessoa não está afim de aprender, é problema dela, porque ela vai ter que pagar. Tá? Então, o que eu vim falar, compartilhar com vocês é isso hoje, tá? Não tenha dó das pessoas. Não tenha dó. Compaixão é bem diferente, né? Dó é você querer fazer tarefa dos outros e prejudicar com isso. Quantas vezes às vezes eu ouvia ele falar assim, ai, tem que ir lá na cidade fazer isso. Ele achava difícil, né? Ele acha difícil lá resolver isso, resolver aquilo. Eu também acho difícil, eu também achei difícil muita coisa, mas eu tive que enfrentar isso. E a gente precisa colocar isso na mão das pessoas para ela também enfrentar, porque se você não deixar na mão dela para ela enfrentar, você ficar com dó, você que vai se prejudicar com isso. Ela vai ficar dependente de você e não vai agradecer por isso.
depois ainda vai jogar a culpa em você, porque se acontecer qualquer coisa errado, o culpado é sempre você. Beleza? É isso que eu queria compartilhar. Para não ficar muito longo o vídeo, eu paro por aqui. Se fez sentido para você, se inscreve aí, valeu.